Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo lá do nosso Palmeiras. Palmeiras que infelizmente empatou outra vez no Campeonato Brasileiro e agora a liderança está em risco para o Verdão. Vamos ver o que o Facicano falou sobre esse jogo do Verdão, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bom, conseguiram, hein? Estão conseguindo a proeza de, mais uma vez, colocar o Campeonato Brasileiro sob júdice. Parabéns. Parabéns à comissão técnica do Palmeiras. Parabéns ao ataque do Palmeiras hoje. Parabéns às mudanças, né, que foram feitas. Bom, descansou o time, né? Ou a desculpa hoje, qual que vai ser? A chuva? A desculpa vai ser que o sintético de Barueri é diferente do Allianz Parque. Qual que vai ser a justificativa para uma equipe tão bundona como foi o Palmeiras no segundo tempo e tão displicente na arte de perder gols como foi essa equipe diante do Cruzeiro em Barueri? Um tropeço, é verdade, né, galera? Perdeu muito gol. Injustificável. E não é por se tratar do outro lado do adversário que é forte, por sinal. Aliás, qualquer time mais ou menos organizado coloca o Palmeiras na roda, né? Aliás, o Gerson passeou o jogo todo, não teve marcação, enfim. O Palmeiras tem que agradecer que não perdeu. Mas, justamente porque trata-se e tratava-se de uma partida a anteceder o que pode ser de novo, uma derrocada do Palmeiras na tabela, quando na semana que vem, se o Flamengo vencer amanhã o Atlético Paranaense, ele naturalmente vai ao Maracanã com aquele retrospecto que todo mundo sabe, de um time que há quase 10 anos não vence o Flamengo em Campeonato Brasileiro. É brincadeira, é muito tempo, né, galera? 10 anos, né? Mais uma vez, a sequência do ano passado, que começou a comprometer o ano, ela volta a assombrar o Palmeiras e a comissão técnica. Tudo porque, de novo, o Palmeiras insiste numa equipe que na configuração em campo, ela é mal armada, ela está mal montada e individualmente, aliás, senhor Flaco Lopes hoje, parabéns, viu, Flaco Lopes? Você conseguiu hoje afundar o ataque do Palmeiras. Você que é o melhor atacante do Palmeiras no ano, mas hoje você afundou o ataque do Palmeiras com tomadas de decisões absurdas, individualistas e que, claro, né, fizeram com Andréas Pereira, hein? Ô, partida abaixo desse cidadão. Perde um gol ridículo, Andréas Pereira, um gol proibitivo de um jogador que, se estava sonhando com Copa do Mundo, esquece, amigão, esquece. O gol que você perdeu hoje contra o Cruzeiro te tirou da Copa do Mundo. Ou pelo menos deveria te tirar da Copa do Mundo. Enfim, o Palmeiras que cansou de perder alguns gols importantes, mas acima de tudo, de novo, um time de ideias limitadas no segundo tempo, que, repito, tem que agradecer os contra-ataques do Cruzeiro que ele não aproveitou, um time bagunçado, descompactado, e aí, naturalmente, tem que se falar também das mudanças que foram feitas na etapa final, da entrada do inútil Maurício e dos mais inúteis, Kelvin e Jefité, quando o Palmeiras poderia ter tido um outro tipo de desempenho. Mas enfim, like de raiva, like de protesto, like de ódio contra o técnico Abel Ferreira, que mais uma vez coloca o Palmeiras a se arriscar a perder a liderança. É o que eu falo pra vocês, é o que eu falo. Resultado enganoso, e olha que era noite pra ter um milagre hoje, porque o Felipe Anderson acordou. Ele conseguiu acordar por 15 minutos. É verdade, né? Até que enfim o Felipe Anderson aí conseguiu fazer um gol. Golaço do Felipe Anderson. Aí lá logo de cara, pumba, toma um gol ridículo daquela forma que todo mundo sabe. Palmeiras compactado, errando passe, senhor Ramon Sousa, que não tem que ser titular do Palmeiras, não pode ser titular Ramon Sousa do Palmeiras. Enfim, entregando um contra-ataque pro Cruzeiro. Aí depois o Felipe Anderson acha um gol que nunca mais, talvez, na vida ele vai fazer. Porque com a camisa do Palmeiras, a gente sabe que o cara vive de lapso. Falei, bom, felizmente, vai ter um milagre. Ele acordou, né? Felipe Anderson. Depois, acordou, né, galera? Volta aquele modo normal dele, acaba se retraindo defensivamente, chamando o Cruzeiro pro jogo, segundo tempo lá sem muita inspiração, tinha mais posse de bola, Cruzeiro deu a posse de bola pro Palmeiras, se vira aí, e o time não conseguiu criar o suficiente para poder buscar uma vitória que seria obrigatória. Era obrigatório o Palmeiras vencer o Cruzeiro hoje, senhores. Justamente por isso, porque era jogo para mandar recado pro Flamengo, era jogo para mandar recado até pro próprio Cruzeiro, que vai rivalizar com o Palmeiras em Libertadores, em Copa do Brasil, era jogo para mostrar que esse time está com ambição diferente para ser campeão, mas não adianta. Esse Palmeiras
Palmeiras está com ojeriza a passar alegria ao seu torcedor. É um Palmeiras que está na liderança do campeonato de forma culposa. Ele não faz o menor esforço em querer se manter nessa liderança. Aliás, está fazendo um grande esforço para perder a liderança para o Flamengo semana que vem. Enfim, Fernando, ótimas substituições. Vamos ver. Vamos tirar um atacante para colocar um volante. Vamos colocar o Maurício. Pera, vamos melhorar. Colocaremos o Jefité. Cadê a molecada pra colocar no jogo? Eles jogam bem pra cacete. Bom, é o que eu falo pra vocês, Fernando e amigos. O Palmeiras é um time que não valoriza a meritocracia. Tá? Por exemplo, por que saiu a troco do que o Abel tirou o Arthur no segundo tempo? A troco do quê? O que muda na porra do time você tirar um bom lateral pra colocar um bagre como o Jefité? Isso é verdade, né, galera? Vai ganhar jogo. Não dá pra entender isso aí que o Abel fez, né? Expliquem pra mim. Eu queria entender um cara que eu tava defendendo na equipe, mas que tá ficando insuportável defender. O que o Lucas Evangelista hoje está somando a merecer tanta oportunidade à frente do Luiz Pacheco do Laço? Principalmente do Luiz Pacheco. O que mudou a entrada? E olha que é a configuração que eu achei que poderia dar certo. Mas não aconteceu nada, porque ele também não aproveitou a chance. Além do time descompactado, e o Abel abriu o cara lá pelo corredor esquerdo, o próprio Lucas Evangelista não aproveita a chance. Que no ano passado, obviamente, mereceu os elogios. Aí se machucou, quando voltou não conseguiu mais jogar futebol. Por que não colocar um menino que tem talento, que pisa na área pra você tentar soltar o Marlon Freitas? Ou o próprio Andréas Pereira? Que também é outro que tá devendo muito futebol. De novo em jogo grande, o senhor Andréas Pereira está se escondendo. E tem que começar a falar a verdade e cobrar esse cara. Né? Então assim, você começa a entender o porquê que o trabalho do Palmeiras tá cada vez mais saturado com o treinador. Porque é um time que dentro de campo valoriza o panelismo. São sempre os mesmos que jogam. E sempre os mesmos que enterram o Palmeiras quando precisa. Então essa ideia insuportável que o Abel Ferreira tem trazido de falta de meritocracia é o resultado de uma equipe que em campo, num jogo como esse que era obrigatório, fundamental ganhar, pra você não perder de forma nenhuma a liderança pro Flamengo semana que vem, que o time sai quase que derrotado pro Cruzeiro e tem que agradecer o empate, porque no final do jogo o Cruzeiro também perdeu gols que, se o tal do Arroio tivesse um pouquinho de noção, ali naquele contra-ataque que ele pega no lado direito, se ele rola pro Matheus Pereira, eu não sei o que teria acontecido. O problema é que o Palmeiras não vence o Flamengo há 10 anos. Isso que vai ser mais complicado para o Palmeiras, galera. Se o Flamengo vencer esse jogo aí, será que o Palmeiras vai vencer o Flamengo no próximo jogo aí? Então, Fernando, você tem toda a razão. A conta desse empate é do Abel Ferreira. Um treinador que eu já falei, foi muito bom no Palmeiras, fez grandes trabalhos até 2022, um time que jogava bola, um time que era bem escalado, um time que valorizava os melhores da meritocracia, mas que hoje é um trabalho acomodado, sem ideias, sem produtividade, sem eficiência. Um trabalho saturado no Palmeiras. E pior ainda, um trabalho que hoje, em campo, não se consegue enxergar um mínimo, mas assim, um mínimo de competitividade ao ponto de fazer alguém crer que o segundo semestre vai ser diferente do que nós acompanhamos em 25 e em 2024. Esqueçam, meus amigos, com esse comportamento, em jogo grande e decisivo assim, quando você entra com um fraudão, é normal que você não vá vencer o jogo. E o que o Palmeiras passa pro Flamengo com um empate como esse? Pronto, já tá começando a de novo se borrar pra tentar entregar a liderança pros caras semana que vem. Um Flamengo numa semana, entre aspas, de crise, de eliminação, de Copa do Brasil, com torcida xingando, com o presidente sendo cobrado, que não jogou nada contra o Vitória, ou seja, era pra aproveitar o final de semana pra jogar uma bomba de pressão na cabeça dos caras. Ó, ganhou do Cruzeiro, vocês não vão passar nem a pau, vocês vão ter que correr pra caramba. Era um final de semana pra poder fazer o torcedor do Flamengo se preocupar com a semana que vem. E sabe o que aconteceu? Um final de semana que, independentemente do que possa acontecer com o Flamengo diante do Atlético Paranaense, passa a confiança pro Flamengo semana que vem. Aí o Palmeiras, na hora que tem um jogo grande, na hora que precisa, o time peida nas calças. É isso. Então, essa fase, esse momento que o Palmeiras tem vivido com o Abel Ferreira está insuportável. Insuportável, tá bom? Por incrível que pareça, o Palmeiras estava numa noite milagrosa do Felipe Anderson jogando bem, justificando. Por isso que eu falo, eu critico o jogador. Um jogo bom, eu não tenho raiva do cara. Muito pelo contrário, eu venho aqui e valorizo. Hoje, o Felipe Anderson, neste jogo, ele estava longe do amebismo, hoje estava acordado, participando, fez um belo gol, puxando contra-ataque.
Então eu não tenho nenhuma dificuldade em falar quando o cara vai bem, de reconhecer. Se o cara vai mal, eu vou criticar. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho não é perseguir jogador, meu trabalho é falar a verdade. Então se o cara tá bem como hoje, coloca muito bem aqui o Adriano, tem que falar. Parabéns aí ao Palmeiras. Ou principalmente ao Felipe Anderson, que até quando esteve em campo, tava jogando direitinho. Ao ponto de ter, na conta dele, dado o ponto que o Palmeiras conseguiu somar hoje. Conseguiu somar, né? Ou 2 pontos que o Palmeiras perdeu, mas que poderia ser uma derrota. Então isso que tem que reconhecer. Só que, infelizmente, esse outro que entra, não acorda nunca. Não consegue nunca passar dentro de campo credibilidade. E esse cara, pra vocês verem a seleção paraguaia, o nível, pra se ajoelhar pra convocar Maurício. Olha o nível que tá o futebol do Paraguai. Sosse Maurício. Que aberração mesmo esses dois lendas, hein? São dois íngua esses dois jogadores aí. Por isso que eu falo, todo mundo tá vendo, tá careca de saber que o Maurício entra e não puxa nada pro Palmeiras. Aliás, ao contrário, ele afunda o ataque do Palmeiras. Por que não tentar dar chance pra outro? Qualquer um. Pô, bota o Pacheco, porque aí você vai subir o Andrés Pereira, pronto, e vê se esse cara tenta fazer alguma coisa, quer outro também, que todo jogo grande tá se escondendo com a camisa do Palmeiras. Viu, seu Andrés Pereira? Você é bom de bola. Você é muito bom jogador. Agora, com esse espírito que você tá, você vai esquecer seu futebol rapidinho. Porque com esse espírito que você tá, indolente, displicente, se escondendo na hora do vamos ver, se você não decidir, meu camarada, esquece. A torcida vai com razão pegar no teu pé. Então eu já tô fazendo o alerta. Não é a primeira vez que em jogo grande você deixa o Palmeiras na mão também. Eu defendo o seu futebol. Tô aqui me esguelando pra pedir pra te colocarem de camisa 10. Aí quando você tem uma chance de camisa 10 à frente do gol, você joga a bola na arquibancada. Porra, meu irmão. Aí é foda. Aí é foda defender. Isso é verdade, né? Andrés Pereira está meio acomodado no Palmeiras também, né? Porque do Maurício já não espero nada. Vou esperar do Kevin. Ah, esse aí dessas é carta fora nada. do baralho, né? Agora tem que esperar dos caras como você. E hoje você jogou 3 pontos do Palmeiras que eram certos na lua. Na lua. Outro também, que tem que acordar e tem que falar a verdade, por isso que eu falo, não tenho jogador de estimação. John Arias, outro cara que perdeu um gol absurdo numa finalização na entrada da área. Absurdo. E tava jogando hoje mais até no lado dele, no lado direito, que é onde eu defendo que ele tem que jogar. Então tem que cobrar esses caras que são caros. Arias, o Andrés Pereira, Flaco Lopes. Ou seja, hoje esses 3 caras, além dos insuportáveis, também corroboraram com esse resultado ruim pro Palmeiras. Ruim pro Palmeiras. Então não tenho jogador de estimação. Muito pelo contrário. Da mesma forma que eu acho os caras bons, eu também cobro os caras. E hoje, Andrés Pereira e John Arias, além do Flaco Lopes, ajudaram a enterrar a vitória do Palmeiras. Mas você falava do John Arias e realmente ele caiu um pouco de produção, né? Caiu, mas tem a ver com a proposta de jogo do treinador. É claro que o jogador precisa se adaptar e hoje há exigência, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Está jogando posição errada, John Arias, essa é a verdade, né, galera? Marcarem, mas no Palmeiras, o John Arias tem sido mais auxiliar de lateral do que atacante. E isso é um problema, porque o auge do John Arias no Fluminense foi com o Diniz, um treinador que dava liberdade total dele sair do lado direito e de repente aparecer na ponta esquerda, circular pelo meio campo, e essa liberdade não existe no Palmeiras. De novo, o jogador também precisa se adaptar a novos cenários, a novas ideias de jogo, porém eu vejo que o Abel tem engessado muito o John Arias, e até mesmo quando joga com um lateral mais defensivo, o Giai muitas vezes tem mais liberdade de atacar o fundo, o espaço, do que o John Arias, que guarda muito essa posição, não consegue ser um articulador, não consegue ser um ponta, então é algo pro Abel ajustar. É difícil porque tem 2 volantes muito técnicos, Marlon Freitas e Andrés Pereira, para gerar uma compensação, precisaria de um mais marcador, como o Lucas Evangelista, então dá para pensar num jogo do Palmeiras mais fluido, e vejo que até o Palmeiras evoluiu nesse sentido nos 2 últimos jogos, contra o Jacuipense e hoje contra o Cruzeiro, mas para ter mais criação, para ter um jogo mais contundente no ataque, o John Arias precisa ser mais protagonista, ter um pouco mais de liberdade, e aí afeta algo que o Abel valoriza, que é o controle das situações. Em determinados momentos, é preciso não ter tanto controle assim do momento defensivo. Não conta, vai ser diferente. Mas entendo. Se liga só no que o Abel Ferreira vai falar. Olha a desculpa dele, galera. Que nem a minha opinião em função daquilo que também é a nossa equipa e o momento que nós estamos, e meter jogadores experientes para continuar a aguentar, e na segunda parte, na minha opinião, fizemos um jogo muito bem conseguido com estas. Infelizmente não podemos, em 3 ou 4 oportunidades que temos, do Arthur, do Arias, do Gomes e do Andrés, numa destas não fazer, porque se não fazemos quando criamos, a probabilidade de nós ganharmos o jogo é
é diminuta. Portanto, acho que só nos podemos queixar de nós. Para resumir, acho que fizemos um bom jogo e um mau resultado em função das oportunidades criadas, sobretudo na segunda parte, onde jogámos com um adversário, na minha opinião, com um treinador do mesmo nível do Palmeiras e com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Palmeiras ano passado brigou pelo título do Brasileiro com o Cruzeiro e com o Flamengo, acabou não vencendo nenhum dos confrontos diretos com as duas equipes. Hoje empata com o Cruzeiro, um jogo bom como você falou, mas que o resultado não é ruim. Tendo pela frente o confronto com o Flamengo já no próximo fim de semana. Esse momento de mais empates do Palmeiras na temporada começa a acender talvez um sinal de alerta para vocês de uma oscilação no momento meio decisivo desse primeiro semestre? Obrigado. É a tua opinião. Sobre isso eu digo-te no final, quando chegarmos à reta da meta, eu digo-te agora o que me importa quando chegamos ao final. E basta ver a história do Palmeiras e de todos os clubes, ninguém ganha todos os anos seguidos, por isso é que às vezes eu entendo as tuas perguntas, elas são muito bem colocadas, é só fazer as contas de 2020, de 2000 a 2020 e 2020 a 2006, fazes as contas. Portanto, isto é passo a passo, quando chegarmos a dezembro, em dezembro podes-me criticar, podes-me elogiar, vai depender sempre do resultado, já sei, o ano passado 3 vices foi tudo uma porcaria, não é? Portanto, nós já estamos habituados como é que isto aqui funciona e nós temos é que manter os pés bem equilibrados, perceber as opções que temos neste momento, perceber as viagens que fizemos, perceber os jogadores que estão disponíveis, perceber os jogadores que não estão disponíveis, perceber que temos aí uma convocatória para o Mundial, perceber que temos um jogo, isto é uma coisa inacreditável, temos um jogo a seguir à FIFA dizer que os jogadores estão liberados para sair para irem para as seleções, que é outra coisa que a mim me custa muito entender, desculpem dizer-vos isto, mas vamos seguir as regras porque não sou eu que organizo, não sou eu que tenho essa competência, mas como disse, infelizmente eu não posso jogar porque tenho a panturrilha machucada, mas se for preciso nesse jogo jogar, acho que o Palmeiras me consegue inscrever e eu jogo, não tem problema nenhum. Boa noite, Abel, tudo bem? Felipe Oliveira, Nova Brasil FM. Hoje, ao final da partida, tiveram algumas vaias da torcida do Palmeiras. Eu queria que você explicasse como você reage... A quem é o árbitro, a quem vaias não ouvi. Foram umas vaias da torcida do Palmeiras no estádio do... Não ouvi. Foi do setor, mas queria que você reagisse... Não tenho que reagir nada. E se acha essas vaias justas, não se tenho, foi direcionado... Não tenho uma opinião diferente da tua. Não ouvi vaias nenhumas. Até porque nós na segunda parte jogámos bem, só não fizemos golos. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do jogo contra o Flamengo, porque depois desse empate de hoje ganhou ainda mais importância, né? Porque amanhã a gente sabe que a diferença pode cair para 2 pontos e é o jogo que vai valer a liderança, né? Então ganhou mais importância para você depois desse terceiro empate, no caso, esse resultado de hoje. Não, temos um jogo antes para disputar, esse jogo é depois. E se acontecer nesse jogo não vai decidir nada. Estamos em 3 competições e vamos lutar por elas até o 5, como sempre fazemos, portanto. Acho que não é justo estarmos a falar de um jogo que, quando temos um jogo importantíssimo da Libertadores, ainda daqui a 3 dias não tenho que falar desse jogo, nada. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliari da 105 FM. Abel, o Palmeiras tem feito poucos gols, sim, não tem conseguido ganhar, mas tem somado pontos com empates. Eu queria que você falasse o quão importante é essa lesão do Vitor Roque para deixar o Palmeiras com essa escassez de gols na temporada. Se ele realmente está fazendo muita falta ou se o Sousa ainda está conseguindo suprir a necessidade. Eu vou ter que voltar a falar do mesmo, eu não queria estar a falar sempre da mesma coisa. Nós não defendemos o produto, nós não defendemos o futebol brasileiro, nós não defendemos os jogadores brasileiros, eu vou ter que falar do mesmo. Depois temos lesões, vou jogar com os que tenho, da melhor maneira que nós tivermos, com as opções que tivermos. Se não jogar o lateral, se não jogar um ponta, joga um médio, um volante, joga outro, não tem problema nenhum. Infelizmente, como eu já vos disse várias vezes, às vezes as lesões são por incompetência do treinador pela metodologia de treino, incompetência dos departamentos médicos, e a outra que tem a ver com viagens, com noites não dormidas, com gramados péssimos, tem a ver com... Lá vem as velhas desculpas do Abel, hein, galera? Eu tenho que vos dizer que muitas vezes a minha equipa vai a jogo e muitos dos jogadores têm toques, não estão a 100%. Mas não dá para fugir disso. E depois é a sorte ou azar dos jogadores que se lesionam ou não. O Piqueires se lesionou-se, o Fux se lesionou-se, o Benedetti lesionou-se, o Paulinho veio lesionado, o Andreas estava lesionado. Eu podia estar aqui a dizer mais do que isto. A direção sabe. Isto é das coisas que eu cobro à direção, porque a direção também tem responsabilidade junto à CBF de organizar um calendário condizente com aquilo que é a exigência e a demanda de muitos de vocês, que querem bons espetáculos, querem intensidade. E hoje, sinceramente, acho que foi um jogo bastante intenso, bastante dinâmico, onde 2 equipas jogaram do primeiro ao último segundo para ganhar o jogo. Infelizmente o Palmeiras não ganhou, não foi porque não criou, ganhou porque foi ineficiente ou não foi eficaz nas oportunidades que teve. Mas essas lesões, eu já falei várias vezes sobre isso e elas vão acontecer. Se calhar eu estou aqui a reclamar que tenho muitas lesões e o Cruzeiro acho que não tem lesão nenhuma, mas é o que é. Vai ser difícil o Cruzeiro, com uma equipa do mesmo nível do Palmeiras, lutar até ao fim
porque no início não começou tão bem, mas tem todas as condições. Olhas para o plantel deles, que equiparas com o nosso, diz, uma equipa do nível do Palmeiras. Portanto, uma boa... É isso aí, né, galera? O Abel Ferreira com suas entrevistas polêmicas aí, com suas coletivas com patadas aí na imprensa. O Abel Ferreira deu várias patadas aí na imprensa, não poupou, né, galera? Patadas, porque sempre quando ele é questionado sobre o desempenho do Palmeiras, ele acha alguma desculpa. Tudo bem que o Palmeiras teve aí desfalques, lesões de jogadores, isso é verdade, a gente tem que concordar com ele. Mas no resto, galera, o futebol do Palmeiras é patético, temos que ser sinceros. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, isso é ótimo, o Palmeiras não perde há vários jogos, se não me engano há 17 jogos, já que o Palmeiras, que o Verdão não sabe o que é perder. Mas o problema, galera, que a mulambada tem a faca e o queijo na mão para reassumir a liderança. Olha, se o Flamengo vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense aí, o próximo jogo contra o Palmeiras vai ser um jogo de 6 pontos, e a gente sabe o retrospecto do Verdão contra o Flamengo, galera. Não é que eu estou jogando a toalha, eu sei que é cedo para jogar toalha. O campeonato tá inteiro ainda depois da Copa do Mundo e tem muitas rodadas aí para acontecer, mas o problema é que o nosso Verdão não consegue manter um bom desempenho no começo até o final da partida. O Palmeiras que até que começou bem o jogo contra a equipe do Cruzeiro, só que depois acontece o mesmo de sempre. O Palmeiras se acomoda dentro da partida, perdeu vários gols contra o Cruzeiro, isso é verdade, mas vocês perceberam que no segundo tempo o Palmeiras parece que estava dormindo. Em vez do Palmeiras encurralar a equipe do Cruzeiro, o Palmeiras precisando do resultado, quem estava encurralando o Palmeiras era o Cruzeiro, galera. O Palmeiras todo dentro do campo de defesa, tentando sair no contra-ataque contra o Cruzeiro, galera. Algo que deveria de ser inverso, né? O Cruzeiro que deveria de ser encurralado pelo Palmeiras e sair no contra-ataque, mas não foi o que aconteceu. Até parecia que o Palmeiras estava jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Então é brincadeira, o Palmeiras se é pequena, principalmente na segunda etapa, e não é só contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Santos. O Palmeiras, até contra times menores, o Palmeiras se é pequeno no segundo tempo. O Palmeiras se acomoda com o resultado, em vez de tentar matar a partida, fazer vários gols, o Palmeiras faz um gol e se acomoda, galera. É isso que preocupa, porque esse jogo contra a equipe do Jacuipense, com todo respeito ao Jacuipense, mas a gente não pode colocar a Jacuipense como comparação às outras equipes do futebol brasileiro. Não tem como comparar. Foi um jogo amistoso. E o time também totalmente, né, diferente desse time que jogou contra a equipe do Cruzeiro, né, galera? O Palmeiras goleou a Jacuipense, é verdade. Felipe Melo jogou bem, ok. Nesse jogo contra o Cruzeiro até que ele jogou bem também, né? Fez um golaço. Mas o Palmeiras precisa produzir mais. O Palmeiras precisa jogar mais, galera. O Palmeiras precisa entender que é um time de alto nível, tem tudo para o Palmeiras evoluir. Mas, galera, o trabalho do Abel não é o mesmo, galera. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, não é mesmo. Mas deixa a sua opinião aí, você concorda com o que o Abel Ferreira falou? Ele tem razão? Comenta aí no vídeo, galera. E sobre o que o Facicani falou sobre o trabalho do Abel. Será que o Abel é o fim da era Abel Ferreira do Palmeiras? Deixa aí a sua opinião, galera. É isso aí, galerinha palmeirense, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!